Olá, amigos da TV Câmara, tá entrando aqui no ar mais um grande programa aqui, Impressão Cultural, programa voltado para as raízes nordestinas. Hoje recebendo aqui o meu amigo Roberto Gessino. Roberto Gessino do Boi Tirateima, do Boi de tantas histórias, do Carnaval de Caruaru, dos grandes carnavais, da resistência, isso é importante dizer. E a gente lembrar do Boi Tirateima é lembrar de toda uma cadeia produtiva que tem, inclusive dentro da história, não é, quase centenária do Boi Tirateima. Roberto Gessino, que bom você aqui, meu irmão. É a gente que agradece a oportunidade de mais uma vez podermos contar uma história desse glorioso Boi Tirateima. O Boi Tirateima, eu queria que você fizesse um relato da história. Como começou essa história do Boi Tirateima? O Boi Tirateima, ele começa lá para os anos de 22, né? Seu início começa em 5 de outubro de 1922, uma história interessante que era Caruaru existia carnavais, já na época muito, muito valoroso, porém era mais um carnaval elitizado, naquela época já. E o pessoal que trabalhava no serviço braçal, o pessoal que trabalhava na agricultura, que também tem oportunidade, também brinquei o carnaval, e não tinha. E aí surgiu a oportunidade deles poderem inventar alguma coisa para que pudessem se divertir. E se vestiram, prepararam esse grupo e saíram na rua brincando. Era chamado realmente de brincantes, porque saíam assim muito à vontade, trajados com as fantasias, que hoje é chamado de figurino, mas na época era fantasia, na verdade. E ali também aproveitavam para tirar um dinheirinho nas casas das pessoas para tomar cachaça. Era se divertir, brincar, beber. Isso no período carnavalesco, né, Beto? Era só no período carnavalesco, era o período que o Bumba Boi saía. E daí então começou dessa forma, né? Pelo cidadão que inclusive trabalhava de engraxate, uma profissão que hoje quase era extinta, mas era engraxate. E ele ali na Rua Amarela, por ali, tem um bequinho, onde era o bequinho Dona Benvenuta, aonde eles começaram esse trabalho. E é uma história muito bonita que até hoje vem se transformando, se ampliando, se melhorando, existindo e resistindo ainda. Roberto, e como é que o mestre Gessino adquire o Boi Tirateima? É uma história também muito interessante, eu não diria engraçada, mas interessante. O mestre Gessino morava no sítio Preguiça, na zona rural de Caruaru, e vindo a Caruaru com sua avó, com sua mãe, minha avó, Dona Olindina, e vendo o Bumba Meu Boi já desfilando nas ruas de Caruaru, dos bairros, ele despertou aquele interesse de imediato, a vontade de querer participar daquilo que era uma coisa nova na vida dele. Ele tinha apenas 6 anos de idade. E com a criança que hoje não vê o boi em evolução e tem vontade de participar daquilo. Verdade, verdade. Né? Isso eu tenho essa experiência porque hoje é interessante que quando nós estamos em algum canto, as crianças que levam o pai para poder se fazer presente ali, passar no livro de frequência para ver as alegorias, para ver as fantasias, mesmo com aquele medo que ele tem querendo correr, mas ele quer estar perto. É interessante isso. Ele tem um medo de alguma coisa, mas quer estar ali perto. Então eu faço assim com o mestre também. Com 6 anos ele pensou e quis participar. Dona Olindina resistiu muito, vindo do sítio. Como é que o menino vem do sítio e quer participar de uma coisa na cidade, né? Mas ela terminou cedendo e concedendo a ele. Então, com 6 anos de idade, ele começa de alguma forma participando desse grupo. E foi evoluindo e foi passando de tempo em tempos. O que acontece? Só participava no carnaval. Então, passado o carnaval, voltava-se para o sítio, a atividade normal da agricultura. Ano que vem, carnaval novamente, o pessoal vinha para participar daquelas festejos. Mesmo depois já de grande, já namorou com minha mãe, já depois de casado, trabalhando nos engenhos de cana-de-açúcar, ele mesmo assim, todo ano vinha participar da brincadeira e voltava. Casa com Dona Lindaura, né? Casam, nascem os filhos, e aí começa participando do grupo. O mestre, a esposa, os irmãos, os cunhados, os filhos, e praticamente toda a turma, toda a tropa, como ele chamava, já era parte integrante do Boi Tirateima. E o boi foi passando de dono para dono, geração em geração, até chegar no seu José Pintor, que foi o último
diretor-presidente, e ele já com a idade avançada, não tendo mais condição de dar sequência ao grupo, porque era muito trabalho, porque nós tínhamos, inclusive, na época, aquela questão do livro de ouro, que antes do carnaval, ele saía com o livro de ouro, com alguns personagens, no comércio da cidade, em busca de dinheiro para poder comprar as alegorias, as fantasias. E aí o mestre Zé Pintor chamou o mestre Gessino e disse para ele: Gesso, se vocês que têm a maior parte da família nesse grupo quiserem adquirir esse grupo, eu passarei para vocês. Caso contrário, eu vou ter que parar com ele. E aí o mestre veio para casa, conversou com Dona Lindaura, que chamava Dinda. Ô Dinda, Zé Pintor me chamou e quer passar o boi para mim. E eu não tenho como adquirir isso. O que é que tu acha? Então Dinda disse: fale com o menino, vamos juntar a tropa. Então juntados os irmãos, os cunhados, a negrada mesmo, os filhos. E aí todo mundo, quando ele contou aquela boas nova, todo mundo gritou e saíram tudo em alegria. Olha. E aí o mestre vai lá, conversa com o Zé Pintor, e não foi bem uma venda, né? Ele repassou para o mestre Gessino com alguns valores que pudesse pelo menos saciar o que ele tinha gasto. E o mestre, mesmo trabalhando na Sambra na época, ele conseguiu fazer umas promissóriazinhas e repassou para Zé Pintor, e Zé Pintor entregou para a tropa esse grupo. E eu ainda muito pequeno também, mas Dona Lindaura conta, inclusive numa versão que temos de uma gravação do documentário, que quando o mestre saiu a primeira vez com o grupo mesmo da família, a própria fantasia não ficou tão bem feita, que por onde passava caía algumas coisinhas, era flores, era pedaço de tecido, e alguém chegava juntando aquilo novamente. Mas aí, com o mestre adquirindo a condição de diretor, presidente e dono, como ele dizia ser, do Boi Tiratema, nós começamos a trajetória. Então até hoje, nós enquanto filhos, netos, bisnetos, a família que ficou, vem dando sequência com muito amor. Muito bem, é um pouco das histórias aí, não é, do Boi Tiratema. A gente já descobriu aí, 1922, Semana de Arte Moderna, né? Foi quando surgiu o Boi Tiratema, depois teve o segundo dono e o terceiro, que foi o mestre Gessino. Hoje, logicamente, permanece com a família, todo esse projeto. Agora, Beto, eu fico sempre preocupado no seguinte: Carnaval de Caruaru, década de 50, ali na Rua da Matriz, muita coisa boa acontecendo. Não era um carnaval, era um carnaval, inclusive, muito forte, né? E essas disputas, Boi Tiratema de um lado, Boi Surubim, como é? E outros Boi de Bandeira, era briga mesmo ou era só de evolução? Na verdade, eram brigas. Na época existia o Boi Tiratema e o Boi de Bandeira, né? Se existiam alguns outros bois, não era nem quase com o nome já próprio, mas o Tiratema e o Bandeira, esses existiam, já eram os dois. E era interessante que quando se encontravam, eles iam às vias de fato, na verdade. Então se confrontava o boi com o boi, burra com a burra, os porta-estandarte com o estandarte, tá entendendo? Então era algo que não se entendia por que aquilo acontecia, mas existia a briga, na verdade. E eu com o passar do tempo, eu começava a ter a preocupação de trabalhar, hoje chamam no figurino, mas na época era consertar mesmo. Então no carnaval eu procurava sempre que tinha o Sábio Zé Pereira, tinha o Remomo, e quando voltava no sábado à noite para casa, a minha tarefa era desmontar todo o figurino para recuperar, para no domingo a gente sair de roupagem nova. E observei que o boi Tiratema, ele tinha entre o lombo e a cabeça um pedaço de ferro. E olha que o bicho hoje ele pesa, mas ele pesava muito mais ainda. E aquilo foi colocado não por um acaso, era um propósito, porque ele nunca conseguia ser abatido. E aquela chapa de ferro dava sustentabilidade à cabeça dele. Você tem ideia, a cabeça desse Tiratema hoje é a mesma de quando ele foi criado. Ela tem 98 anos. Então essa estrutura, eu observei, então eu tive que tirar, já que as brigas acabaram, já que as coisas estavam mais apaziguadas, então aquilo eu tirei até para que pudesse aliviar o brincante. Porque os brincantes eram aqueles cabras que trabalhavam de chapeado. Era quem carregava cimento, algodão, pessoal do trabalho pesado. Era quem?
fazia parte de conduzir o boi. Então era realmente briga de fato. Com o passar do tempo eu observava que muitas vezes, já hoje, muitas vezes, a gente encontra os grupos na rua e alguns ficam meio receosos. A gente faz a questão de se cumprimentar, se entrelaçar, um brincar com o outro, para que isso realmente seja banido. Porque aquilo que houve no passado pode estar incutado aí na cabeça de alguns brincantes. Mas isso hoje não mais existe. Muito bem, tá vendo que tanta coisa boa está acontecendo aqui? É um debate, né? A história sendo contada pelo mestre, o mestre Gercino, que já se foi, mas o Roberto Gercino, que tem nas veias, carrega nas veias as veias dos brincantes. Ô Beto, quantos componentes tem o boi tira-teima? O tira-teima, ele é composto de 55 integrantes, né? Com a equipe técnica, que hoje nós precisamos disso, né? Ele dá em torno de 60, 62 por aí mais ou menos. Quando a apresentação nossa, ela passa a ser de cortejo, né? Que é o desfile nas ruas, nós colocamos todos eles em evolução de maneira que a gente consegue às vezes até contar no cortejo. E quando ela é uma brincadeira de arena, de apresentação de arena, que a gente chama, isso já existia no passado, com o tempo isso acabou e nós hoje retomamos novamente, porque não adianta você também sair em cortejo ou apresentação em algum espaço físico fechado, apenas tocando e dançando, sem que as pessoas saibam de que se trata ali. Quem já conhece o grupo, beleza, vai saber que o tira-teima está ali se apresentando e aquela evolução dele. Mas quem não conhece, fica a se perguntar o que é isso, por que é isso. Então a historicidade tem que ser contada. Então nós temos a oportunidade de, na arena, contar isso. É quando nós temos como colocar perfilado a percussão, onde ela pode se apresentar com as suas habilidades e chamarmos os brincantes um a um, especificando cada um o que ele faz e por que está ali. E depois também contarmos aquela história, né, dos escravos, de Caterina, do começo da história do nosso país, onde Caterina teve o desejo de comer a língua do boi, que Bastião com Mateus sacrifica o boi bonito da fazenda e depois tem que dar conta de volta. Então, simbolicamente, se é contado tudo isso, a morte, ressurreição do boi e o nascimento do filho de Caterina. Então, são 55 integrantes, 62, 65 com a equipe técnica, que podemos trazer para apoio às apresentações nossas. Legal, legal. E por que o nome tira-teima? Deu-se justamente por essas batalhas. Né? Quando ele foi criado, que começou essas batalhas, já foi dado o nome tira-teima, porque ele veio para tirar tema daqueles que estavam ali, para brigar. Já começou guerreiro, né? Já começou guerreiro. Então o nome veio por isso, tira-teima. Então ele tirava tema, brigava e nunca era batido por conta, justamente como eu te disse, desse ferro que tinha no lombo dele. Os outros até se desmanchavam, se quebravam e depois tinha que juntar de novo. Você tem ideia? O boi de bandeira, eu até perdi a oportunidade de conversar com os filhos do mestre de bandeira. Eu acredito que não tem mais nenhum vivo. Porque o boi de bandeira, ele quando terminava o carnaval, ele era totalmente desmontado e guardado. Né? O carnaval voltou, montava novamente e fazia o seu trabalho. O tira-teima se foi guardado inteiro, porque não tinha como desmanchar. Então o nome veio por conta dessas teimas que existiam, das vitórias que ele conquistava, e aí ficou até hoje. Muito bem. E para você que está em casa aí, a gente aqui, ó, tomou todos os cuidados, gente. A gente tá sem máscara aqui, mas a gente, ó, antes de começar o programa, né, Betão? Sim. A gente aqui botou um álcool em gel, ó, tá de novo aqui. Nas mãos do microfone. Para poder deixar tudo tranquilo, porque isso é super importante nesse problema de pandemia que estamos passando. Então a gente precisa ter todos os cuidados, não é, para a gente poder ficar tudo tranquilo. Roberto, a gente já observou que a história, ela narra, não é, os seus personagens, as brigas, o carnaval, o boi, os que adquiriram primeiro, né, até chegar no mestre Gercino. Mas quem era o mestre Gercino? O mestre Gercino é impressionante porque era uma pessoa simples, de um coração muito grande, apaziguador de tudo, observador de tudo, grande mestre na verdade, que para ser um grande mestre, ele tem que ser muito simples. E isso o mestre tinha. O mestre ele falava com os olhos, ele conversava com silêncio e passava para todo integrante, famílias e amigos uma sabedoria extraordinária. Eu recordo-me perfeitamente
das loas que ele fazia. Sim. E que até hoje, você tem ideia, nós enquanto filhos não conseguimos, podemos até tentar. Eu costumo dizer que nada nesse mundo é igual, né? Nós podemos ser semelhante e parecido nos traços em tudo na vida, mas igual nunca. Você tem ideia, até as nossas impressões digitais, por incrível que pareça, a quantidade de gente que existe no mundo e ninguém é igual. Verdade. Podemos ser até compatível, mas igual não. E o mestre era essa pessoa simples que ensinava a gente as coisas que o mundo hoje está passando. Você tem ideia, ele fazia as loas, o boi saía no domingo, primeiro dia de carnaval. Então ele ia dormir no sábado com a loa preparada na cabeça, para que no domingo já estivesse pronta. E era coisa que parecia que ser alguma pessoa que tivesse um conhecimento profundo, mas não era uma pessoa simples, semi-analfabeta, mas de um coração muito generoso. Grande mestre Gercino, faz muita falta o mestre Gercino, porque foi um mestre. E mestre é aquele que você segue, né? Que você se espelha nele, né? Que ensina e que você tem, através dos ensinamentos daquele mestre, você tira daquilo ali como uma terra fértil, né? Você tem que tirar aquilo que é bom, os frutos. E os frutos estão em Roberto, os frutos estão nos netos, nos bisnetos, estão em toda a cadeia, né, produtiva do boi Tiratema. Nesse primeiro bloco, a gente fez esse relato da história do boi. A gente vai para o nosso primeiro bloco, já vai, no final, na volta, a gente vai dizer e mostrar aqui com o Roberto algumas loas, cantar algumas loas, falar um pouco também desse universo chamado boi Tiratema. Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara, canal 22.2 digital. Hoje recebendo aqui o grande Roberto Gercino, filho do mestre Gercino. Agora vamos falar quem foi Dona Lindalva. Sua mãe, uma guerreira. Mesmo quando o mestre partiu, ela comandou o processo todo, né, Beto? E eu costumava dizer em casa o seguinte. Ela tem a chave da porteira, né? Até com o mestre com vida, tudo só acontecia com permissão dela. O mestre era muito obediente a ela. E quem não é obediente à sua mulher, né? A mulher tem que ser a dona de tudo, a gente tem que ser muito obediente. E aí Dona Lindalva era aquela pessoa que ela era a cabeça de tudo. Mesmo com a parte do mestre Gercino, ela ficando, nós sempre procuramos obedecer. Matriarca, mãe de 22 filhos, né? A junção matrimonial tiveram 22 filhos. Eu costumo frisar também isso. Foram 22 filhos de parto normal, em casa e com parteira. Nenhum em maternidade. E entre esses, um casal de gêmeos. Desses, ficaram 9 vivos. Na época de nutrição, problema de família, então muitos morreram até novinho. Então ficaram 9 vivos. Dos 9, já adultos, 2 também partiram para a eternidade. Ficaram 7 até hoje estão com vida. Desses 9 que ficaram, dos 7, existe uma herança hoje. Na última contagem agora, se contou 112 pessoas. Olha! Então tudo isso foram pessoas deixadas por esse casal. E Dona Lindalva é aquela pessoa amável, meiga, gente finíssima. Quem conheceu, você que conheceu, que esteve lá com ela, sabe o quanto era acolhedora para que todos chegassem lá. E cheirosa, né? E cheirosa. Cheirosa. O Ministério da Cultura teve lá na casa dela, na nossa casa, para fazer um documentário para o MIC. E saíram encantados com o carisma que ela tinha para com todos. E isso nos deixou, assim, a partir dela nos deixou muito triste. O legado do mestre e da matriarca foi um grande ensinamento. Que é natural que a família levará cada um esse ensinamento para a eternidade. Por essa razão, pela existência dos dois, eu não tenho dúvida de que o grupo de cultura popular Bom Meu Boi, ele se eterniza. Que nós temos brincantes hoje de 1 mês de idade a 70 anos de idade e até mais. Então a geração que vem levando a coisa com seriedade e tudo isso seguindo o legado deixado pelos dois.
Muito bem. Roberto, como era você lembra de algumas loas aí do boi? Rapaz, lembro de várias. E tem uma loa que o mestre fez para o mestre Vitalino, que eu fiquei muitas vezes me perguntando como é que ele fez aquilo. Meu pai era assim, um analfabeto, ele não tinha uma boa leitura, e como é que ele buscou essa informação, e depois verificando lá alguns documentos, até porque ele, já na trajetória final dele, notou-se, eu procurei alguns documentos dele, o mal de Alzheimer que ele foi acometido, então ele queimou muitos documentos, muito material, muita coisa ele queimou, acho que até dinheiro ele deve ter queimado também. Mas ainda achei um folheto lá que contava a história de Vitalino. E aí ele começa essa loa dizendo: foi numa banda de pífano que começou seu destino, terminou nas cerâmicas os trabalhos de Vitalino. Em 1903, se não esqueço-me eu, foi lá na Vila de Campos que Vitalino nasceu. Repete o refrão. Foi numa banda de pífano que começou seu destino, terminou nas cerâmicas os trabalhos de Vitalino. No ano de 63, a terra toda tremeu, quando se soube a notícia que Vitalino morreu. Repete o refrão e depois ele vem novamente. Dona Joana cheirosa reclama os filhos seu, a peca mais dolorosa deste seu filho plebeu. Então, de uma pessoa que era semi-analfabeto, que não tinha um conhecimento assim, e tinha essa capacidade de construir esse tipo de loa, essas coisas, então ele era um grande mestre, né? Então, também tinha uma outra que ele cantava que, por exemplo, bumba meu boi, bumba cavalo marinho, que vem dançando bem devagarinho, cavalo marinho, de onde tu vem, das praias de longe, das terras do além. Bumba meu boi, bumba que vem de chegar, cavalo marinho, das bandas do mar. Bumba meu boi, bumba que vem de chegar, cavalo marinho, das bandas do mar. Quem este que aí que vem, mais forte que o arsenal, mais perverso que valente, mais frio do que um punhal. Quem esse que aí que vem, mais forte que o arsenal, mais perverso que valente, mais frio do que um punhal. Veio pelas bandas dos matos, armado como um tenente, é por trás que sempre atira, ao fugir corre na frente. Vem pelas bandas do mato, armado como tenente, é por trás que sempre atira, ao fugir corre na frente. Então eram loas que ele construía, e impressionante que ele tinha loas que ele fazia com, por exemplo, com o político da cidade, com as pessoas do governo, coisa muito atual. A gente vê hoje o cantador de viola no seu improviso, né? O cantador de embolada no seu improviso, que é uma coisa culturalmente que ele busca, ele procura estudar, ler notícia atual, né? Assistir jornal, ler os jornais escritos, e os grandes mestres também fazem isso. Quando ele não consegue ler, ele está sempre atento no radinho. O radinho é uma companhia. Eu aprendi com meu pai uma coisa interessante. Eu durmo com o rádio na cabeceira e acordo com ele. Porque as notícias no rádio chegam muito mais rápidas e você consegue absorver mais fácil. Então os grandes mestres têm isso, e a gente herda isso deles, e é assim que eles conseguem fazer as coisas acontecerem. E com o Tiratema, ele tem uma loa que ele cantava, foi na porta da porteira que eu levei uma carreira de um boi preto e branco chamado boi Tiratema, de um boi preto e branco chamado boi Tiratema. Então ele tinha coisas fantásticas. Daquela, Beto, que diz assim, pente fino de morrafa, seu cabelo tem, né? Aí você vê, antigamente, também tu começa encontrando essa resposta. Antigamente as mulheres usavam, não era, elas tinham o pente normal que elas usam, mas tinham uma espécie chamada de marrafa, que era um pente curvado, que hoje as mulheres botam esse negocinho que prende no cabelo e tal, mas ela tinha aquele pente, ela juntava o cabelo, aquele cocó, e aquela marrafa prendia o cocó delas. Então é pente fino de marrafa, que esse teus cabelos tem, eu comprei com meu dinheiro, não devo nada a ninguém. Pente fino de marrafa, que esses seus cabelos tem, eu comprei com meu dinheiro, não devo nada a ninguém. Outra que ele fazia muito bem, que era cobra verde não me muda, que eu não trouxe curador. Nos braços de uma morena, morrendo, não sinto a dor. Cobra verde não me muda, eu não trouxe curador. Nos braços de uma morena,
E aí a maioria, você vê quando ele vem com essas loas, a maioria dos brincantes da cultura popular é de cor negra, né? São pessoas morenas, pretas, negras, que ali estão. Porque tudo foi herdado da escravidão ainda. Verdade. Então ele também fazia tudo dentro dessa mesma linha, né? E tem aquela que ele fez para meu pai, né, Roberto? Sim. E é Senhor Lídio Cavalcante foi embora e nos deixou. Foi morar no universo perto de nosso Senhor. Não era homem da literatura, fez teatro e locutor. Foi morar no universo perto de nosso Senhor. E eu estava na estação ferroviária um certo dia. O mestre ainda com vida, né? Ali, quando logo começou, teve um Natal de luz. Eu me lembro que eu estava ali, o barracão, o mestre sentado no cantinho, de repente eu vi uma voz cantando lá num palco essa música. E aí eu dizia, não, essa música é do mestre, alguma coisa eu estou ouvindo aqui. Quem está cantando? E, para surpresa minha, quem estava lá cantando? Mabel Cavalcante. Né? Então, são músicas que ele fez. Ele fez música para João Lira Neto, ele fez música para os governos anteriores, ele fez música que trouxe o pessoal da atualidade da cultura. Então, tem muita. Inclusive, fizemos uma oficina de cantigas e loas do mestre, que está conosco tudo isso guardado, que nós precisamos registrar. Verdade. Precisa ser registrado, gravado, e quem sabe podemos produzir alguma coisa junto ao Fucultura, porque está chegando um período muito promissor nosso aí e precisamos de resultado. E as nossas loas precisam ser gravadas, antes que alguém se antecipe e faça alguma coisa assassinando as loas que o mestre fez. Eu tenho visto muitos grupos cantando as loas do mestre, é bom que estão divulgando, mas eu preciso registrar, né, para que possa perpetuar tudo aquilo que ele fez para a gente. Super importante esse debate, né? As loas, o trabalho aí do mestre Gercino, o tempo, né? O tempo é muito forte, né? Drummond dizia, o tempo é o senhor do meu destino, né? O tempo presente, a vida presente, os homens presentes. Então, o mestre Gercino, ele está presente nesse debate aqui que estamos fazendo aqui no nosso programa Impressão Cultural, falando do Boitiratema, 98 anos, né, Beto? São 98 anos. Olha, daqui a 2 anos, viu, Oscar? Nosso produtor, vamos fazer o centenário do Boitiratema. Estamos muito assim orgulhosos desse momento, dessa. Eu agradeço sempre a imprensa, porque é através da imprensa que nós conseguimos ter a nossa centelhazinha sempre acesa, porque se não é a imprensa que está sempre lembrando do nosso momento, a gente pode cair no esquecimento. Gente, certa vez eu cheguei numa escola de Caruaru, estadual, e eu vi no mural da escola lá um trabalho sobre boi-bumbá. É natural que cada região tenha o seu nome a ser adotado. Existe o boi-bumbá, bum meu boi, boi de mamão e vários outros nomes. E quando eu vi ali boi-bumbá, me chamou a atenção e eu parei para ver por que boi-bumbá, se nós aqui somos bumba meu boi. Mas foi lá que a história estava lá, uma história captada, pesquisada, do Maranhão, do Parintins, e eu procurei a direção da escola. Digo, gente, nós temos em Caruaru Bumba meu boi, com tantos anos de existência. E por que os alunos daqui não têm conhecimento desse grupo nosso? Mas aqui em Caruaru, seu Roberto, eu digo aqui em Caruaru. Então, eu agradeço muito a oportunidade de hoje nós estarmos sendo patrimônio vivo de Caruaru. E nós também escrevemos nosso projeto para o do Estado. Vamos esperar em Deus que aconteça. Porque a devolução do patrimônio vivo também tem a obrigação de levar para as instituições e para as escolas esse conhecimento. Então, para que os alunos de Caruaru possam ter conhecimento. É interessante na estação, quando nós estamos ali, que a gente abre a casa, criança mesmo pequena, que vem de longe. Certa vez, quando a gente fez agora o aniversário, a reinauguração da casa na estação, e onde a TV fez a cobertura do nosso trabalho, um garotinho deu um depoimento. E ele dizia, no depoimento dele, que o presente que ele queria do aniversário dele seria um boizinho. Ele não queria outra coisa, ele queria um boizinho e queria ir visitar a casa do boi. Então, você quando passa ali um minutinho com a casa aberta, o que chega de crianças apaixonadas pelo grupo é algo que impressiona. E isso é o que me move também. Porque cultura popular, ela é isso. A cultura popular, ela é feita com o povo, para o povo e no meio do povo. Por isso que ela é popular. Então, o Boitiratema eu faço e alguém me pergunta sempre se eu ganho muito dinheiro com isso. Gente, o maior prazer do mundo
é você poder fazer as pessoas felizes, principalmente crianças. É verdade, é verdade. Ô Beto, o mestre morou ali no Riachão, morou no Salgado e hoje é ali no bairro São José, né? No São José. E você tem ideia, no Riachão, no antigo Apertada Hora, que ainda hoje existe, eu estava... Os Beatles de Caruaru cantaram isso, né? Eu estava na Universidade Federal, na defesa de uma tese de doutorado, professora Elizabeth, ela fez um doutorado defendendo o tiroteima, e lá eu estava na defesa dela, quando um amigo nosso disse lá na hora que desconhecia o Apertada Hora de Caruaru. Eu deixei passar aquele momento, né? Porque eu não quis, na frente da bancada dos alunos, desmitir um amigo. Mas depois chamei os alunos, chamei a professora, expliquei onde era, que foi lá onde o tiratema passou um bom tempo com meu pai, aonde era e por que era Apertada Hora. Esse caminhozinho que a gente segue da centro da cidade de Caruaru para o bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, Cedro, você quando passa ali a ponte Irmã Jerônima, que tem o primeiro sinal ali, você quando... Depois do sinal, aí tem uma curva bem acentuada, que era mais bem acentuada ainda. Dentro dela tem um senhor chamado Seu Duda, que era moco. A gente ia lá, às vezes 11 da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, comer cachorro quente e com pão doce e refresco, né? E era Apertada Hora por quê? Porque naquela curvinha, muitas vezes o cara parava a pessoa para assaltar, para roubar. Então, era onde o cara se sentia apertado. Então, era uma Apertada Hora de Caruaru. Era aquele lugarzinho ali. Então, ali, mais para frente um pouco, na rua Pedro Gomes da Silveira, era onde estava o mestre Gessino. Ele era numa outra rua com o seu Zé Pintor, e quando veio para Pedro Gomes da Silveira, o mestre Gessino, que ainda hoje você pode até lá não saber onde é a rua Pedro Gomes da Silveira. Mas você procurar no Riachão, onde é a Rua do Boi, todos vão lhe dizer. Ainda essa semana eu parava para conversar com a senhora e foram 10 minutos de nostalgia. Ela já mãe de netos, chamava os filhos para a sala para contar para os filhos e para os netos o que fazia quando o boi tocava. Que naquela redondeza, quando tocava primeiro o acorde do bumbo do meu boi, quando tocava que era a batucada, hoje a percussão é mais moderno, né? Mas era a batucada. Né? A gente tinha que primeiro colocar aqueles instrumentos ali no chão, que era feito com madeira, pele de bode, pregado com uma cinta de couro ao redor, com umas taxinhas, e para a gente começar a tocar, tinha que botar papel no chão, botar fogo, esquentar para ele dar o tom. E isso a gente andava na rua e alguém com a bolsa de lado, com fósforo e papel junto. Que na hora que esfriava, botava no chão para esquentar novamente. Pois era quente por natureza. Pois né? é. E aí, quando tocava, a molecada soltava o chinelo no chão dentro de casa e batia para assistir a saída do boi. E a mãe metia o pau quando eles voltavam. Mas apanhava, mas iam. E aí saía o boi naquela rua ali, que não passava cara, só pedra, e a multidão acompanhava. Aquilo era fantástico. Então hoje, quando a gente para conversar com as pessoas daquele tempo que falam sobre isso, a gente fica envaidecido e contente que a história está continuando ainda, com tantos bois em Caruaru. É verdade. E o Boi Tiratema tem uma história muito linda, né? Tem uma... E aí o Beto falou bem legal aqui, que foi... Ele é tese de doutorados, né? De TCCs também, vários TCCs eu já participei, né? Assistindo, inclusive, falando sobre o Boi Tiratema. Então é muita história, são 98 anos de muitas histórias, de muitas lutas, de muitas conquistas, de muitos sacrifícios, de muitos carnavais. Carnaval que existiu, aquele carnaval que não teve como o boi sair, mas assim mesmo ele conseguiu resistir, né? O carnaval que se acabou de Caruaru, o carnaval que volta agora na semana pré muito forte. Então isso vem movimentando também todo um cenário cultural que o Boi Tiratema passou por todos esses caminhos e por esse carnaval forte em Caruaru na década de 50, o carnaval que se acabou na década de 80 e agora o carnaval que volta muito forte. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Impressão Cultural na sua TV Câmara, canal 22.2. Aí você já conhece a pousada Casa da Gente? Ah, meu amigo, venha pra cá.
lugar agradável demais, do meu amigo Roberto, do Carmo, e é um lugar que você pode vir fazer um trabalho, ler, né, escrever, uma comida bela, natureza, arte por todo canto. Um agradecimento especial ao meu amigo Roberto Martins pela parceria de sempre aqui, não só com a gente, mas com toda a imprensa de uma forma geral. O meu amigo Roberto Martins, professor dos bons, viu Roberto Gessino? É tanto Roberto, né? Gravamos um programa sobre a obra do mestre Galdino com ele e ele deu um show como sempre. Roberto, a gente estava falando agora aqui nos bastidores que o boi sempre, quando quando entrava o carnaval, a semana pré, saía em desfile e as pessoas tinham a força de dar um trocado. Ainda hoje tem as lalaúças, né, que vivem assim. Ainda hoje funciona dessa forma? Ainda, Elo. Pra você ter ideia, no carnaval, nós temos uma preocupação muito grande de quando sairmos. Nós nunca deixamos de sair no carnaval, né? Sempre, mesmo quando não tinha, nós saíamos. E nós temos a preocupação de visitar os ex-integrantes do Boi Tiratema. Muitos que já não tinham mais nem condição de sair de casa. Mas nós entramos na casa e vamos até o quarto onde ele está. Fazemos esse trabalho para ele poder ver aquilo ainda. E existia no passado uma prática de sempre dar um dinheirinho ao boi para o boi dançar. Porque era isso que sustentava realmente a agremiação. Era a contribuição que às vezes o governante podia dar para acontecer o carnaval. Junto a isso tinha um livro de ouro, que era o mestre saía com alguns integrantes no comércio da cidade, pegando algum dinheiro para ajudar a comprar os adereços e fantasia. E na saída nossa também tinha aquela catação de dinheiro na casa do pessoal, porque quando terminava o carnaval, então, já que não tinha pagamento de cachê para ninguém, mas o que se arrecadava no carnaval, sentava todo mundo para somar e dividir por partes iguais. Então, ainda hoje, as pessoas têm esse hábito de quando o boi passa, sempre ter um trocado para o boi. E agora, como é que acontece? As pessoas mais velhas, que sabiam dessa versão, então chama as crianças e diz, me dê o boi. Então, em ele dar para a criança ou para a criança passar aquele dinheirinho, isso passa para as famílias. E ainda hoje eles fazem, e muitos deles só querem entregar aquele dinheirinho ao boi, que é para o boi dançar na porta dele. E ali o boi baixa, levanta, agradece, o Mateus faz aquelas poses. Eu costumo tirar foto daquele momento, depois mando para a pessoa que fez aquilo ali na porta. Então, isso ainda existe até hoje. Tem duas coisas engraçadas que aconteceram com o Boi Tiratema que eu presenciei. Primeira foi, lembrando do nosso saudoso Wellington Branco, a gente estava numa atividade na Academia de Letras, era no período carnavalesco, e o Boi Tiratema estava passando ali na rua, né, 15 de novembro, ali, de frente, ali, e aí o boi, a gente estava numa atividade, num debate, aí Branco disse, para tudo, que o boi vai entrar na academia. Aí Branco disse, o boi agora é acadêmico. O homem, esse boi entrou, você lembra, Roberto, dessa cena? Ele entrou na Academia de Letras, e aí a batucada, aí se transformou, tu teve que tirar a cadeira de canto para dançar as loas do boi, e aí é muito interessante. E a outra foi aquela que nos personagens do boi tem o personagem do cão, né? Que tem as luzes, isso, né, tal. E tinha uma criança no colo do pai querendo ver o cão, né? E aquela coisa. Como foi aquela história, Roberto? É interessante porque quando o nosso amigo Gilvan foi o inventor desse personagem na época, e aí quando ele fez um cão muito feio. Eu não sei se o cão é bonito, mas o que ele fez foi feio demais. Hoje ele vem se aperfeiçoando, vem se modernizando, tá uns cães mais modernos. Tem até luzes, né? Mas na época era uma coisa feia. E aí, quando ele ia passando, a criancinha começou a chorar com medo daquela armação que ela estava. E eu pensei, não chore não, meu filho, vem cá, é um homem, tira a máscara dele. E quando era a máscara do cão, o menino chorou mais ainda. Disse, não, bota de novo, deixa como tá. Quando tirou a máscara, o menino chorou, tava nesse dia. Deixa como tá, senão... Não, volta a máscara, volta. São as histórias engraçadas do carnaval. O Roberto, o boi é patrimônio vivo, também ponto de cultura. Como é que tá lá o bairro São José, a comunidade do boi, como é que vocês estão trabalhando isso? Olha, Elo, o patrimônio vivo ele veio numa boa hora. A gente agradece muito a gestão desse ano, desse momento, porque nós nunca pensávamos, nós tínhamos esse anseio, esse desejo, essa vontade de poder ser patrimônio vivo de Caruaru.
Que as pessoas sempre chamam, mas o boi já é um patrimônio vivo, sim, mas efetivamente somos agora. O patrimônio tem um recurso mensal, né, Roberto? Esse recurso que ele vem para o grupo, né, de CNP com CNPJ, ele veio maior um pouco. Então nós recebemos mensalmente R$2.000 como patrimônio vivo, que é para justamente ir suprindo a necessidade do nosso grupo. E nós lá no São José, onde hoje estamos sediados, é interessante como chegou lá esse grupo. Porque meu pai morando no Riachão, com minha mãe, com a tropa, e tinha um roçado, ele sempre foi agricultor, mesmo na cidade, mas nunca deixou de botar o roçadinho dele. Lá nas queimadinhas, né? Lá na Mata Escura. Então lá ele ia pro roçado e voltava à noite. Depois começou indo e voltando com um dia ou dois, que era já cansado, fazia o ranchozinho e dormia lá mesmo. E aí surgiu alguém que loteou lá umas terras. Então ele comprou um terreninho e fez um rancho no terreno. Desse ranchinho nós se juntamos no mutirão e fizemos uma meia aguinha, como diz a história, né? Era uma casinha com água só. E aí ele foi ficando e resultado, passou a morar lá. Foi a primeira casa do loteamento. Então o São José hoje começou com a casa do mestre Jacino, né? Então lá foi ficando, foi nos filhos, os parentes, se gerou a família, o loteamento cresceu, hoje é um bairro São José. E tem a praça da sua mãe, né? Hoje tem lá a praça, em nome de Dona Lindora Severino da Silva. Nós conseguimos também contemplar a rua que o mestre morava, como Rua Gercino Bernardo da Silva. Hoje estamos fazendo uma sede social para acolher o trabalho da comunidade, lá mesmo. Essa rua também já é hoje Lindaura Severino da Silva. Então hoje nós estamos bem sediados lá. A sede está vindo num bom momento, com dificuldade, mas estamos tentando. O patrimônio está ajudando já, para que possamos construir a sede social, para um trabalho sociocomunitário dentro da comunidade, porque não basta apenas ensinar os meninos o que é cultura popular, brincar do meu boi, mostrar-lhe as diversidades, as coisas boas da vida. Também tem que ensinar as coisas o trabalho, a luta, preparar para o futuro, ser cidadão. Nós precisamos trabalhar com cidadania. Então temos que fazer tudo isso. Então as oficinas e os cursos que possam ser ministrados dentro da sede social do boi vai trazer essa condição. As mães dessas crianças também requer uma capacitação. Então a sede está sendo identificada lá para que possamos, na verdade, preparar essa tropa para o futuro. Muito bem, Roberto. No Carnaval de Olinda, né, que é muito forte, o Carnaval de Recife, o Carnaval de Pernambuco, mas na quarta-feira de cinza, o Boi Tiratema há muitos anos é convidado, outros bois também na cidade também estão sendo convidados, mas o Boi Tiratema foi o que abriu a porteira para os outros passarem. E como é participar do Carnaval de Olinda? Olha, já são 11 anos de parceria, né? O nosso amigo Luiz Lourenço, que é um dos produtores do filme, é um curta-metragem, é o Bumba Meu Boi contra o Vampiro do Meu Dia. Então esse filme é um filme que ele até hoje ele é muito atual. Ele nesse filme tá o mestre Jacino, tá Galdino, tá muitas pessoas ilustres aqui do Alto Moura. Inclusive falando em Galdino, eu tô aqui querendo me lembrar de uma loa que o mestre fez com o Galdino, que ele tinha uma aproximação muito grande com o Galdino. E ele tem lá uma peça que eu guardo com muito carinho, foi uma peça que Galdino deu a ele, que eles vinham para aqui, ficavam na casa de Galdino, e era uma coisa fantástica. E eu estou esquecendo da lua, mas se eu lembrar daqui para lá, eu faço para vocês. E daí então, Luiz Lourenço, junto com Antônio Prego e Pedro Arão, então eles fizeram esse filme, e aí convidaram o pai para ir para esse encontro em Olinda. Isso há 11 anos atrás. E o mestre foi para a casa de Luiz Lourenço, de lá para esse encontro. E até hoje, todo ano, a gente vai, né? No passado não tínhamos muito apoio, não tinha muito apoio financeiro para ir. A gente ia sem apoio nenhum. Hoje já estamos tendo apoio, a Fundação tem dado uma ajuda, a educação nos cede muitas vezes o ônibus e já facilita muito mais para que possamos fazer isso. Graças a isso, outros grupos da cidade também já obtiveram o convite para participar também desse encontro. Mas tudo começa com o Tiratema. É óbvio que tem que ter o caminho de abertura. Nós temos hoje em Caruaru praticamente 12 grupos de Bumba Meu Boi. Nós temos em Caruaru uma liga de bois similares. Mas a história de todo ele começou pelo Tiratema. Ele como pioneiro, como todos os outros remanescentes dele. O Surubim chegou depois. O Surubim era integrante do Boi Tiratema, eram primos da gente, sobrinho de pai, primo, que era o brincante Tiratema, e aí foi fundado o Surubim,
que dão sequência há mais de 40 anos também. Então toda a história dos grupos de Caruaru tem uma passagem pelo Boi Tiratema. Muito bem, é muitas histórias, né? Muita coisa boa, e o Boi Tiratema tem essa magia do carnaval. Agora, Beto, o que esperar para o futuro? A gente tem uma sociedade que cada vez mais se distancia da cultura popular, né? Acho que vocês sofrem bastante isso, essa influência dessa música aí que muitas vezes tira o foco da juventude, da criança. E aí eu sei que quando chega no período de carnaval, os familiares, como você já explicou aí, quase 60 se juntam, mas vocês também devem estar perdendo muita gente, também por causa da questão da droga, né? É muito forte esse processo. Como trabalhar como patrimônio vivo esse movimento? Isso é interessante, Elo. Quando eu falo na edificação da sede social nossa, esse trabalho que tem que ser feito. É o acolhimento. É trazer para a realidade da vida, botar os pés no chão. Uhum. Então nós temos esse papel de cidadão. Nós somos também educadores sociais. Então o grupo Tiratema não é apenas um grupo de folia, de brinquedo, de cantar, de pular. Ele também tem que ter o papel de cidadania. Então, nós precisamos, não é nos modernizar, mas nos atualizar. Acompanhar as transformações do mundo. Então hoje nós temos o grupo de percussão Tiratema, que você tem ideia, quando eu falava no começo, nós temos tamborim, nós temos os batuqueiros, hoje nós temos instrumentos diferenciados, são alfaias, já com os varões de metal, alfaia de corda, que não basta tocar na alfaia, precisa entender também, estudar a origem dela, de como foi fabricada, como ela é hoje, para que serve, afinar e também torná-la um percussionista. Porque eu vi aqui no programa anterior um menino jovem, um bom percussionista. E tudo sai daí, do ensinamento, não basta tocar apenas, nós temos que personalizá-lo também nesse sentido. Nós temos, o mestre era uma pessoa que tinha um vasto conhecimento, muita habilidade em instrumento de corda, instrumento de sopro e de percussão. Então minhas irmãs herdaram o trabalho no instrumento de sopro. Então nós trouxemos também para o nosso contexto o sopro. Então hoje nós temos o metal dentro da percussão, não tocando música diferente, mas música popular brasileira e dentro do maracatu. Então o maracatu é tocado na percussão e com instrumento também de metal. Nós montamos um grupo de dança só com as mulheres negras, chamado Pérola Negras, para que também podemos ter uma linha diferenciada, não apenas do brincar de boi, mas elas também têm um grupo de dança que faz um trabalho fantástico, que valoriza também a nossa cor, né? O Pérola Negra. Nós fundamos o grupo Mirim, só de garotinho de criança, de Bumba Meu Boi. Nós temos um grupo de Bumba Meu Boi só com mulheres. Então, todo o personagem, toda é mulher. Aí, certa vez, nós mandamos o grupo para apresentação na SPM, Secretaria da Mulher. E eu explicava, olha, o senhor não vai uma mulher no boi, viu? Aí ainda até pergunto, muito sério, brincando. Mas também o boi não é vaca. Aí eu digo, muito bem. Porque pela estrutura dele hoje, eu não posso botar uma mulher ainda, mas estamos preparando um boi com estrutura de alumínio, que é maneirinho, para que eles também possam manusear e fazer o trabalho. Então é natural que na nossa exposição fotográfica, você encontra na nossa exposição, um garotinho brincando ainda com um pneuzinho de bicicleta correndo. E mais na frente tem um com um notebook na mão. Então as transformações, elas acontecem. Eu estou com você aqui agora falando sobre cultura popular, sobre o Tiratema, mas naturalmente nosso bate-papo não fica só aqui. Ele pode estar do outro lado do mundo. Então a tecnologia, ela traz essa facilidade. Nós não podemos nunca tirar o tradicional do que aprendemos, do que fomos, tem que estar lá. Eu tenho que praticar constantemente. Eu tenho que melhorar, tenho que aperfeiçoar. Se eu por acaso colocar agora o meu grupo aqui, está descansando um pouco, e aqui do lado toca uma banda dessa aí famosa, corre todo o meu povo para lá. Mas eu preciso fazer com que, quando eu tocar aqui minha percussão com o meu metal, todos venham me ver também. Então eu tenho que melhorar isso. Nós estamos hoje tentando fazer os nossos souvenirs, que é o boi, é o mateu, é a burra, é o estandarte, são souvenirs em artesanato, para que possamos repassar em conhecimento para as pessoas, por valores simbólicos, e esses souvenirs ser revertidos em obras sociais dentro do nosso grupo. São souvenirs, são camisas, são materiais, são os boizinhos pequenos, que eu sou muito cobrado, das miniaturas de boi, não para a mesa,
mas para as crianças brincar. Eles querem botar na cabeça, porque eles botam um balaio, eles botam caixa de papelão, eles botam um pano e querem brincar de tira-tema. Então nós estamos preparando tudo isso para que as pessoas também possam se inteirar mais um pouco do nosso grupo. Muito bem, Roberto. Lá na estação ferroviária, a gente tem aquele movimento que o boi está funcionando, né, que agora está sendo revitalizado, né, logo, logo vai estar ali tudo bonito, quando tem oficinas e tudo. Mas eu quero deixar aqui, Roberto, um agradecimento especial a você pela sua luta. Eu sei da sua luta, lhe conheço há muitos anos e sei da importância de ter você à frente, né, junto com sua família, seus irmãos, seus sobrinhos. Mas você é aquele ponto de equilíbrio que o boi precisava. Então, parabéns, Roberto. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. A gente também vai dar aqui os contatos do Roberto, o Facebook, o YouTube também, que é importante acompanhar, principalmente o YouTube, o programa da gente, né, onde está aí. Agradecer aqui ao Oscar, agradecer ao Tiago, agradecer ao Neymar, ao meu amigo Leonardo, a todos da TV Câmara pelo empenho. Obrigado, viu, Roberto? A gente agradece a oportunidade, Elo. E aqui eu falo em nome de todo o grupo, dos meus irmãos, Adalberto Pelé, que é o mais velho, que me espelho muito. É o Adalberto, a Lindalva, a Luciene, a Lúcia, a Maria José e ao Luiz, não é? E porque sem eles a gente também não faz nada. E ainda lembrando que nós estamos com a vaquinha virtual. É a vaquinha do boi. Que é para justamente conseguirmos angariar verbas, fundos para a edificação da sede social, que é de tanto interesse para a nossa Como é que faz comunidade. para entrar aí, Roberto? Olha, pode acessar o e-mail do Roberto, o Facebook do Roberto, ligar para o 9936-1081, que é o meu celular, e a vaquinha está exposta, está aí colocada. O Roberto tem o robertogessino@hotmail.com, boitiratema@gmail.com, né? Instagram boitiratema. Então está tem um aí, jeito de chegar está lá, aí né? exposto. E quem quiser conhecer melhor a história nossa, é só acessar no YouTube Boitiratema de Caruaru. Você vai encontrar documentário, tese, monografia, história, apresentação, muita coisa boa. Valeu, obrigado a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.